Olá, boa tarde. Eu sou Rebeca Kathleen e eu faço a disciplina de literatura cearense. Hoje eu vou falar um pouco de uma conterrânea que ela também é cearense e ela nasceu em 1980. Ela chama-se Aurita Tabajara. Na disciplina de literatura cearense, nós já escutamos falar sobre vários clássicos, mas hoje eu vou falar um pouco sobre essa escritora. Essa escritora, ela tem uma história de vida muito interessante, mas que também tem muitas marcas. E dentro dessas marcas, elas vão estar escritas no livro Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que é o que eu vou me deter hoje. Tá aqui a leitura em PDF e ela é de fácil acesso e também é fácil para conseguir, ou seja, é um acesso a uma escritora que eu indico para vocês. Nessa escrita, a Aurita vem falando sobre sua história desde menina e sua relação dentro da aldeia. Ela é mulher indígena e que, desde criança, ela sonhava e imaginava com várias coisas. A sua relação com a sua avó foi muito interessante. Tudo que ela tinha e tudo que ela pensava, ela comentava com a avó, e a avó era como uma espécie de guia espiritual para ela. Dentro do livro, ela também cultua a mãe natureza, que dentro da religião também é cultuada, que também é interessante que nós tenhamos o conhecimento sobre a natureza, sobre a cultura indígena, que foram os primeiros filhos do Brasil e que foram os primeiros habitantes do Brasil, para melhor dizer. Dentro desse livro, ele vai ser um livro de cordéis. Os cordéis, eles têm uma estrutura de cestilha, o que é cestilha? Brevemente, são rimas que vão combinar uma com a outra. Não seguidamente de um verso com o próximo, mas o outro seguinte sempre vai combinar. Além da rima, ele precisa ter um enredo linear e ele vai falar sobre um conteúdo. Dentro desse conteúdo, ele pode vir sobre várias coisas, como vai ser aqui no final que vocês estão vendo os meus cordéis. Tem vários assuntos. Tem Dom Quixote, tem o Gênio e o Mercador, tem um livro em homenagem ao professor Luiz Oswaldo. Enfim, os cordéis, eles têm estrutura de folheto, que são essas folhinhas, e eles são de estrutura curta. Além disso, os cordéis também são essenciais e primordiais para a preservação da cultura cearense. Lógico que nem todas as pessoas gostam de cordéis, mas é interessante que todos saibam um pouco sobre a cultura dos cordéis para entender um pouco da cultura do Nordeste, da estrutura do Ceará. E também para conhecer a Aurita, porque a Aurita é uma mulher que ela viveu na aldeia, passou por inúmeras coisas. Uma delas foi situações de abusos que ela, dentro da primeira vez que ela saiu da aldeia, ela foi em busca de um novo rumo, porque ela não achava que a aldeia fosse um lugar em que ela encontrava o que ela queria, o que realmente seu coração achava. Então, ela foi para uma cidade próxima e lá várias pessoas se encantaram pela beleza da jovem e também porque existem muitas pessoas, muitos homens, infelizmente, na sociedade que são escrotos e que marginalizam a mulher e a figura da menina, por ser um ser mais sensível e por não ter instrumentos de defesa. Seguindo nessa linha e nesse raciocínio,
Aurita voltou para a aldeia depois disso, casou com um homem e teve 2 filhas. Vale ressaltar que o amor por suas filhas sempre foi muito grande. E, além disso, ela foi passando a cultura e o letramento para sua aldeia. Além disso, ela não se sentia feliz nesse casamento. Ela não se sentia completa. Ou seja, a Aurita vivia uma relação infeliz, o que hoje nós chamamos de relacionamento tóxico, porque é uma relação que não traz amor nem liberdade para os dois. As filhas, ela as amava muito e pensava muito como ia ser o futuro dela e das filhas, mas como sempre, ela também não estava conseguindo sentir a sua liberdade respeitada dentro da aldeia, e os limites da aldeia não davam para ela. Ela estava lá, mas ela não conseguia estar com o corpo fixamente e a mente juntos dentro da aldeia. Então, o que ela faz? Ela vai embora para São Paulo. Lá, ela passa por situações de desemprego, de fome e dentre outras coisas. Além disso, o marido pega e ele pede a guarda definitiva das filhas e, além disso, ela vai ter que pagar a pensão. Ou seja, como é que ela vai conseguir pagar essa pensão, sendo que nem estabilidade ela tinha em São Paulo? Dentro desse viés, esse marido dela, ele também era empregado e que conseguia manter a família, mas não aceitou de maneira alguma em que ela fosse para São Paulo. Ele colocou que ela tinha abandonado a família e as filhas. E, além disso, a Aurita não tinha uma relação tão boa com este marido, pois a Aurita não gostava do marido e também não gostava de homens. Ela ama suas filhas, porém não gosta de homens. Ela gosta de mulheres, o que é extremamente o que deve ser respeitado, mas que infelizmente os índices da sociedade brasileira são cada vez mais lamentáveis. Mas não vou me deter sobre isso. Mas a Aurita hoje em dia é considerada, apesar de pouco conhecida, uma das suas leituras é obrigatória dentro das escolas públicas do Ceará. Quer dizer que isso acontece? Nem sempre. Às vezes a gente precisa pesquisar fora parte para poder encontrar quem foi a Aurita, quem é a Aurita. O magistério da cultura, o magistério indígena em verso foi feito por ela. E também, dentro dos cordéis, nós temos outro tipo de coisa, que são as xilogravuras. Mas, Rebeca, me explica o que é xilogravura, o que são xilogravuras e qual a função dela. Enfim, as xilogravuras são esses elementozinhos aqui, ó. Desenhos que são típicos e que falam da estrutura do Nordeste, que fazem parte do Nordeste. Quer dizer que só faz sobre o Nordeste? Não, a gente podem ter estruturas e cordéis com xilogravuras de outros tipos de coisas, mas a marcação primordial que eu quero mostrar para vocês são sobre os elementos cearenses. Dentro do livro em PDF, que é o que eu tenho em mãos, vão ter xilogravuras aqui falando sobre a história de Aurita e sobre como ela conseguiu vivenciar. Tá aqui Aurita quando nasceu, sua relação com a avó, ela dentro da aldeia,
dentre outras coisas. Esses desenhos são animados, ela também ensinando, ela com o casamento, ela viajando. Ou seja, a marcação vai ser essencial e esses desenhos são super animados. Eu sou modéstia à parte de falar porque eu amo xilogravuras e também amo cordéis. Mas eu indico que, além disso, vocês pesquisem mais sobre a autora e um grande beijo e abraço. Espero que tenham gostado da aula. De um pouquinho da aula, né?